Enquanto nós providenciamos o cabo HDMI aqui para o computador, eu queria aproveitar, Thiago, enquanto, eu não sei como é que você vai fazer, que mágica você vai fazer aí no sinal, mas aquela música Jesus Obrigado que eu não conhecia, tem como a gente ver, acho que slide 18, o primeiro obrigado que aparece, aquela sequência de obrigados, tem como a gente exibir? Pode ser, por favor? Obrigado. Eu vou ter que descer para porque eu não tenho, não tenho retorno aqui. Mas eu achei essa música muito legal. Não conhecia. Achei muito bonita. Aqui, essa é a primeira, não é? A primeira sequência dos obrigados. Chutei 18, estava certo. Pode ficar no 18 mesmo. Isso, é que é a última sequência de obrigados, que ele repete várias vezes, né? Vamos repetir juntos isso aqui? A gente cantou isso agora. Antes da gente repetir. Enquanto cantávamos, estava lindo de ouvir. Eu não conhecia a música, eu só fiquei ouvindo, né? Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Você cantou isso de coração? Você entendeu a minha pergunta, não entendeu? Eu sei que você está com fome, tá? Dizem que é uma noite italiana hoje, é isso? Socorro também, tá? Mas você cantou isso de coração quando você fez isso de coração? Hã? Não falar igual italiano. Vamos falar igual italiano. Como é que você cantou isso com convicção? Quando você cantou com convicção, veio do coração? Sim ou não? Sim ou não? Ok. Isso é resumo de Romanos 12. Ok? Isso aqui é o resumo de Romanos 12. É o resumo do que a gente vai falar agora. Na verdade, se vocês quiserem, a gente já pode sair para jantar. Tá bom? Mas brincadeiras à parte, isso é o resumo, é a síntese do que a gente vai falar. Vamos repetir juntos o que nós cantamos, que quando a gente está cantando, a gente está no embalo da música e a gente vai na música, né? E às vezes nem pensa no que está dizendo. Não estou dizendo que você fez isso, apenas dizendo que isso é recorrente. Vamos agora falar conscientemente isso aqui, porque o que nós vamos falar agora tem a ver com isso aqui. Jesus, todos juntos, 1, 2, 3. Jesus, teu sangue me lavou, obrigado. De Deus a ira toda aplacou, obrigado. O inimigo fui, agora estou à mesa. Obrigado. Jesus, teu sangue me lavou. Obrigado. Vamos repetir. De Deus a ira toda aplacou. Obrigado. Inimigo fui, agora estou à mesa. Obrigado. Senhor, muito, muito obrigado. Essa é a ideia. Pegou? Capturou a ideia? É por aí que a gente vai começar. Tem o cabo agora? Ok. Final dessa manhã, muito obrigado, Rodrigo. Final dessa manhã, mencionei para vocês que uma pergunta vai nortear aqui o nosso. Já apareceu ali? Joia, muito obrigado. Nós estamos falando sobre o DNA da nossa identidade, ou seja, a composição. Vou tomar uma aguinha agora. É água de manhã, mas continua sendo água. Ok, tá bom, não tem problema. Eu não tomei água de manhã, ia tomar agora. Nós falamos estamos falando sobre o DNA da nossa identidade. Como eu disse, o DNA diz respeito à composição de quem nós somos. Não é? E a pergunta, fizemos essa. Todos estavam aqui de manhã? Todos estavam aqui de manhã, então, ok. Né? Então nós preparamos o terreno, falamos, olha, temos um grande obstáculo para remover nas nossas vidas. Esse obstáculo é o egoísmo. O egoísmo anda de mãos dadas juntos com a falta de amor por Deus e a falta de amor ao próximo, porque esse amor está todo voltado para nós mesmos, e nós precisamos identificar esses vícios em nós, esses vícios que fazem com que nos amemos além da conta,
como alimentamos isso e quais são os movimentos que precisamos fazer. A gente vai trabalhar um pouquinho também, ao fim de cada mensagem, com direcionamentos práticos de como lidar com o egoísmo, que eu aqui, não tenho medo de falar, extraí do livro do Lou Priolo, um livro muito legal. O Rodrigo conhece esse livro. Muito obrigado, Davi, de coração. Vou tomar de imediato para não fazer desfeita por irmão, né? E agora a gente tem uma pergunta, ou algumas perguntas que vão nos nortear aqui nesse encaminhamento para como viver para amar a Deus como uma resposta de gratidão. Entendo que o exercício do amor cristão, ele é sempre uma resposta a um amor que já está sendo experimentado. Você pode até em alguns momentos não sentir esse amor. Se em alguns momentos você pode ficar em crise em relação a esse amor. O Asaf, por exemplo, salmista. Se você vai lá para o Salmo 77, Salmo de Asaf, ele começa falando, você fala, meu Deus, esse cara está desesperado. Asaf está em crise com Deus, porque ele acha que Deus não está agindo mais. Ele está lamentando o que ele está vendo, o que ele está vivendo. O coração dele está seco por dentro. Salmo 73 também de Asaf, a mesma coisa. E esse lamento de Asaf, ele é colocado de uma maneira muito crua ali no Salmo. E é mais interessante que Deus, na sua soberania, no seu amor, no seu cuidado, ele permite que o registro das nossas mais profundas dúvidas, quando sinceras e legítimas, e colocadas de maneira corretas na presença dele, virem um lamento. Nós cristãos precisamos aprender a lamentar, não a reclamar, a lamentar. É de coisa diferente. Lamento tem lugar nas Escrituras. Reclamação não, murmuração não, mas lamento tem. E é interessante como Asaf vai passando, é muito parecido a forma como ele caminha nas suas inquietações, Salmo 73, Salmo 77, enfim. E chega um momento que ele se depara com tem sempre aquele versículo que é o meu pivô da crise, né? Ele se fala, meu Deus, o que vem a seguir? E aí, na sequência, ele começa a relembrar quem Deus é. Há sempre um movimento de relembrança, de recuperação na própria história dos feitos de Deus, se não na própria vida, na história como um todo. Eu preciso relembrar quem Deus é na minha vida. Porque os movimentos sobre os quais nós vamos falar agora são movimentos de amor, sem dúvida, mas são movimentos de amor resposta. Resposta a um amor que já nos foi dado. E essa resposta, ela se intensifica à medida que a gratidão no meu coração, ela se instala e ganha dimensão, ganha espaço. Então, tudo que a gente vai falar agora tem a ver com o quão grato eu sou. Como a minha gratidão me move, abre espaço para que esses movimentos de amor, do meu amor, possam acontecer em resposta ao amor de Deus por mim. Então aqui eu quero voltar aqui para Romanos, convidar você a abrir a sua Bíblia. A gente já leu esse texto de manhã, Rodrigo já leu, eu li de novo, mas a gente vai voltar para Romanos e agora vamos entrar e ficar até o final desse capítulo, até segunda-feira, se Deus nos permitir. Talvez Jesus volte antes e você não precise ir até o final de Romanos 12. Olha que maravilha. Você prefere ir para o céu antes de ver toda a série de Romanos aqui? Eu queria ouvir um amém bem pentecostal agora. Oh, glória! É isso aí, o Espírito é esse mesmo. Para que ficar passando perrengue aqui se a gente pode seguir para a nossa casa celestial, não é verdade? Mas enquanto estivermos aqui, temos uma missão. Vamos cumpri-la bem. Essa é a ideia. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Mais uma vez, Senhor, pedimos a tua bênção para falarmos sobre a tua palavra, refletirmos sobre ela. E que o nosso coração seja
instigado pelo teu Espírito a ser grato. Queremos, nesse momento, que a gratidão comece a tomar forma dentro de nós, para que os ensinamentos desse texto, Pai, sejam mais produtivos e proveitosos para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Deixa eu colocar aqui o primeiro passo, o primeiro movimento que nós precisamos entender aqui é que a nossa justificação implica a consagração. Quando eu falo de justificação, Romanos é a carta que, por excelência, está falando sobre justificação. Não vou entrar nesse texto, na explicação sobre isso. Eu creio que você já estudou isso em doutrinas dentro da sua igreja e, eventualmente, a gente pode ter um outro tempo. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, a gente pode conversar depois do culto, não tem problema. Mas justificação, em linha geral, é essa ação graciosa de Deus que torna o homem pecador justo, sem que o homem mereça. Uma das músicas falando que eu não consigo entender o que eu fiz para merecer. Bom, não há o que entender porque você não merece nada. Concorda? Não há o que entender. Eu não fiz nada por merecer. Não tenho capacidade. A minha salvação não é meritocrática. Meritocracia pode funcionar no mundo corporativo, pode funcionar no trabalho, pode funcionar na escola, pode funcionar na academia, mas no cristianismo não funciona. A não ser que você dependa dos méritos de Cristo. Aí está tudo certo, porque é pelos méritos dele que eu sou salvo e ponto. Eu não fiz nada para merecer minha salvação. Todos os meus atos, todas as minhas obras são sempre respostas de gratidão. Obrigado, Jesus. Era inimigo, agora não sou mais. Estou sentado à mesa. Estou na casa do Pai. Sou chamado de filho. Uhul! Momento pentecostal número 2, aqui sozinho. Tudo bem, não tem problema. Tá bom? Você é pentecostal, André? Não, mas eu já estive em contexto pentecostal por alguns anos. Então eu tenho um certo. Né? A minha origem é presbiteriana, para você ter uma ideia. Eu sou uma confusão denominacional, tá? Mas isso é um outro assunto, não vou entrar no detalhe aqui, tá bom? Mas é a ação graciosa de Deus que nos torna justos. Justificação, ou a justiça de Deus, o processo de justificação, é sermos favorecidos por um Deus santo com as condições necessárias para entrarmos em aliança com Ele, sob os termos dele. É isso que é ser justificado. É Deus te emprestando, ou te emprestando não, te concedendo todas as condições para você ser amigo dele. Sem que você tenha feito nada por isso, sem que você mereça isso e sem que você contribua para isso, de certa forma. Ou não contribua para isso. Doutrina da justificação lá em Romanos, você vai ver isso no capítulo 3, você vai ver isso no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 10 de Romanos. Paulo fala muito sobre isso em Romanos, mas o texto-chave aqui para a gente, você já conhece esse texto, está lá no capítulo 5, versículo 1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e com alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. É isso que capitaneia a vida do cristão. Essa esperança de participar da glória de Deus. Você está contente porque você foi promovido no trabalho? Que legal. Você está promovido porque você trocou de carro? Que legal. Você está promovido porque o seu time de futebol foi campeão? Que legal. Você está feliz porque, eventualmente, o seu candidato na política saiu vencedor? Que legal. Mas se essa alegria temporal, tão pequena, tão diminuta e tão frágil, que pode frustrar você a cada momento, for menor do que a esperança que você tem no advento do Senhor, a sua vida está invertida. A minha alegria está invertida, a minha esperança está invertida. Porque o trabalho vai frustrar você, a grana vai frustrar você, o carro vai frustrar você, o teu político vai frustrar você. As pessoas vão frustrar você em algum momento. Eu estou casado há 31 anos, quase 32 anos com a Elaine. Eu já frustrei muito. Ela não me frustrou em nada. Eu tenho que falar bem da minha esposa. Mas certamente, se você conversar com ela,
Ela não tem dúvidas de que eu a amo, mas eu já a machuquei muitas vezes, ainda que involuntariamente. Se a esperança da Elaine, se a felicidade da Elaine estivesse vinculada, presa, fundamentada num casamento, exatamente. E ia dar ruim. Percebe? Gratidão, esse olhar que discerne a obra do Senhor por nós, a grandiosidade do que Ele fez por nós na cruz. Quando nós chegamos aqui em Romanos 12, então, o que Paulo está fazendo ok, gente, ok, Romanos, olhando para tudo o que eu disse, desde o primeiro capítulo até agora, no final do capítulo 11, que ele termina de uma maneira magistral, ele termina no capítulo 11 falando assim, olha, como são grandes as riquezas, a sabedoria, o conhecimento de Deus. Estou falando aqui do capítulo 11, versículo 33, tá? É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? E aí o versículo lindo que fecha o capítulo 11. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Romanos 12 vem na esteira aqui. Portanto, irmãos, uma vez que, depois de tudo isso que eu falei, visto que todas as coisas vêm dele, todas as coisas existem por meio dele e são para ele, e a ele deve ser dada toda a glória para sempre, amém. E a salvação que vocês têm, essa pacificação que vocês têm com Deus, essa justiça que foi colocada sobre você, essa acomodação, esse abraço de Deus que coloca você à mesa dele, essa condição que ele dá para você de ser chamado de filho, de ser chamado amigo de Deus. Diante disso, precisamos ter uma reação. Não é à toa que ele fala, diante das misericórdias de Deus, ele fala, diante de tudo isso que Deus fez por vocês, diante de toda essa obra maravilhosa, gigantesca, grandiosa, é esperado que vocês ajam de uma determinada forma. É esperado que todos nós hajamos de uma determinada forma. Que o nosso primeiro movimento de amor seja um eu rendido e agradecido. Consagração. Que o primeiro movimento seja de consagrar-me ao Senhor. Consagração consciente, pensada. Que está entendendo o que está fazendo. É o que a gente fez aqui, né? Vamos relembrar a música. Qual é a música, para Maestro Zezinho, para a turma que gostava de Silvio Santos aí, né? Qual é a música? O que ela diz? O que ela diz? Percebe? O que ela está falando, o que ela está informando. E o meu canto não é simplesmente um eco da musicalidade que me agrada. O meu canto é uma expressão da verdade que brota no meu coração, pulsa aqui dentro e me impulsiona para adorar aquele a quem eu sou grato. Eu estou sendo grato de verdade. Eu estou falando muito obrigado, meu Senhor. Porque o que o Senhor fez por mim é tremendo. Note o que Paulo vai falar aqui, alguns movimentos que nós precisamos considerar. Essa resposta, esse movimento de amor do eu rendido e agradecido, ela deve acontecer. O crente justificado, ele deve consagrar a sua vida ao Senhor. Um tempo atrás, faz muito tempo, isso deve fazer pelo menos uns 25 anos, Elaine e eu trabalhávamos com jovens na nossa antiga igreja, nossa primeira igreja em São Paulo, e a igreja urbana, classe média, média alta, lá em São Paulo, a gente recebia muita gente de fora. E boa parte dessa turma que chegava eram alunos, eram pessoas que moravam, que vinham de fora, né, para estudar em São Paulo. E um dia chegou lá um rapaz
tinha acabado de ingressar na Universidade de São Francisco, Direito da USP, acho que vocês conhecem. Chegou, eu não lembro de que estado, montado na grana, família cristã, de origem cristã, né? Montado na grana, entrou numa universidade extremamente concorrida, né? Pai montou apartamento, pai deu carro, tinha lá uma mesada joia e tudo mais, até que um dia ele começou a frequentar a igreja, ia nos jovens, mas terminava os jovens, ele rapidinho vazava, e quando aparecia no domingo na escola bíblica dominical, ou no culto, invariavelmente chegava meio calibrado, se é que você me entende. Um dia ele chegou com os olhos vermelhos, cheirando álcool. Peguei, puxei ele do lado e falei, cara, o que está acontecendo aí, meu? O que está rolando? Né? Longe de mim querer dizer para você o que você tem que se fazer com a sua vida. Embora eu acho que, como alguém que cuida de jovens, eu posso aqui, de alguma maneira, te ajudar a pensar um pouquinho sobre a sua vida. Mas, cara, o que está acontecendo, velho? Você veio direto da balada para a igreja? Então como é que é, meu? Não deu tempo de passar em casa, tomar um banho. Tava toda marfanhada. Falei, cara, o que você está fazendo aqui hoje? O que você veio fazer aqui? Ah, cara, tem que vir, né, meu? Mas como é que é, né, André? Pô, tem que vir na igreja. Eu falei, cara, eu sei, eu entendi esse ponto, mas o que te traz aqui nessa manhã depois de uma balada? Você saiu dos jovens ontem, 10 horas da noite, você está dizendo que você passou a noite em claro, você está embriagado, cara, você chegou dirigindo aqui e agora você vai entrar para cultuar a Deus. Qual é a lógica aqui que eu não estou entendendo? Ele me sai com essa. Ó, pode parar, hein? Desse jeito. Eu já sou salvo. Eu vou para o céu. Agora eu vivo do jeito que eu bem entender. E pegou, levantou e foi embora. Desse jeito. Eu vivo do jeito que eu quiser. Eu já vou para o céu. Eu já recebi meu carimbo no passaporte lá que diz: estou salvo, vou pegar o trem e não estou nem aí, entendeu? Vivo do jeito que eu quiser a vida. Não entendeu o evangelho. Não estou dizendo que não é salvo, mas estou dizendo que é uma besta quadrada. Tem música em uma mula. Porque essa é a resposta que todo crente deve dar: consagração por gratidão. Note só o que Paulo está falando aqui. Né? Primeiro ponto aqui que ele diz: olha, você deve se apresentar como um sacrifício vivo. Ele fala: olha, entreguem o seu corpo a Deus. A ideia aqui é soma, o termo utilizado aqui. Ele está falando do corpo físico, sem dúvida. Mas o corpo físico representando o viver como um todo. A vida inteira, o viver total, deve ser consagrado a Deus. O que eu faço com o meu corpo deve ser consagrado a Deus. Os movimentos que eu faço no meu viver devem ser consagrados a Deus. A forma como eu cuido da minha saúde reflete a minha consagração. A forma como eu vivo o meu dia a dia reflete a minha consagração. As decisões que eu faço refletem a minha consagração. Muito mais do que simplesmente falar de corpo, de falar de bebida, falar de... As pessoas às vezes simplificam isso, reduzem isso a algumas regrinhas tão tolas. Não, você é crente, não pode fumar. Ok, concordo, cigarro faz mal mesmo. Você tem que cuidar do templo, do teu corpo, que é o templo do espírito. Crente não pode beber. Ok, eu entendo, o álcool faz mal, tal. Agora, já chegou para alguém crente já chegou para você e falou com a boca cheia, como se isso fosse motivo de orgulho: eu sou chocólatra. Alguém já chegou para você e falou isso? Sim ou não? Fala que sim, porque eu sei que já foi. Eu sou chocólatra. Falou com a boca cheia. Né? Por quê? Ser viciado em chocolate, idolatrar o chocolate, parece que é uma coisa normal, é natural. Não tem problema, é uma coisa inofensiva, não é verdade? Vai comer 1 quilo de chocolate para você ver se é inofensivo. Não vai rolar, você concorda? Perceba, nós fazemos algumas adequações e Paulo não está dando licença para isso.
é o corpo todo. A forma como você trata a sua saúde, a forma como você trata a sua beleza, a forma como você se veste, sem dúvida tudo está aí, mas é a forma como você vive. As escolhas que você faz, aquilo que você prioriza, a maneira como você organiza a sua vida, de uma maneira geral, deve ser consagrada a Deus. Então eu vou deixar tudo para ser missionário na África? Não, não é isso. Significa que a sua agenda, provavelmente a sua agenda de vida precisa passar por um processo de conversão, de restauração, de purificação. Deixa eu dar um outro exemplo que talvez ajude você a entender o que eu quero dizer com isso. Há alguns anos atrás eu fui chamado para falar na instância Palavra da Vida, não sei quantos de vocês conhecem, fui chamado para falar para adolescentes lá, e o tema era juízes. E eu caí com Sansão, né? E para o meu desespero começaram lá, todo mundo começou lá brincando, né? Sem dúvida. Tcheco, 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 tcheco. E como é que era a música do tcheco, tcheco, tcheco lá do Sansão mesmo? Vocês já ouviram essa música? É de uma teologia terrível, é para criança, né? Sansão, tinha a força de um leão. Não é melhor não lembrar essa música, deixa para lá. Você lembrou, né, Rodrigo? Fala a verdade. E bem fraquinha. A música é divertida, mas fala de um problema sério. Mas enfim, voltando aqui para Sansão. Fui lá, estávamos falando de Sansão e sobre como Sansão foi um cara que, apesar de ser dedicado a Deus, consagrado a Deus pela decisão de Deus, não viveu em conformidade com isso. E aí veio todos os problemas ali. E estava falando sobre escolhas, né? Escolhas que fazemos, como alimentamos nosso coração. Sansão não tinha freios para si mesmo, aquela coisa toda. E de repente uma menina de 15 anos, aí, minto, deixa eu ter um detalhe aqui. E aí eu entrei e exemplifiquei, como era um adolescente, falei, deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, né? Diversos exemplos. Falei, olha, vocês todos gostam de videogames, certo? Nenhum problema gostar de videogame. Algum problema ter um videogame? Nenhum. Mas olha só, há algumas propostas que vocês precisam ler com mais atenção. E havia acabado de sair aquele jogo GTA. Quem já ouviu falar desse jogo aqui? Impressionante, né? Todo mundo conhece GTA, né? Grand Theft Auto. Qual é a premissa do GTA? Você é um bandido. E para avançar no jogo, você tem que cometer crimes. Essa é a premissa do jogo. Se você não for um bom bandido ou um mau bandido, você não avança. Deu para entender o ponto? E estava na moda aquele jogo. E estava todo mundo jogando aquele jogo. E eu mencionei o GTA. Falei, olha, gente, olha a proposta do jogo. Vamos questionar um pouquinho. Vamos dialogar sobre. E essa menina de 15 anos virou assim, você está dizendo que eu não posso jogar GTA? Porque meu pai deixa. A carteirada do pai que deixa, do pai banana que deixa, né? Porque meu pai deixa e às vezes ele joga comigo. Aí eu dei aquela telefonada rápida para o céu, falei, Senhor, como é que eu saio dessa agora, né? Eu falei, olha, não estou dizendo que você, longe de mim dizer para você ou para o seu pai o que você deve ou não fazer. Mas uma coisa eu posso te dizer: você é responsável última e seu pai corresponsável com você pela forma como você alimenta o seu coração e a sua mente. Você é responsável pelo que você coloca dentro da sua cabeça. E o que você está colocando na sua cabeça nesse momento, com todo respeito, é lixo. E isso vai formar o seu caráter, isso vai formar a sua forma de agir. Você é responsável. Não estou dizendo que você não deve jogar. Faça a sua escolha. Hoje eu falei sobre TikTok aqui, né? Longe de mim, queridos, dizer para você, eu sei que sou dessa forma, tire o TikTok do seu celular. Você tira se você quiser. Eu estou dizendo para você, considere seriamente se não vale a pena tirar. Para o bem da sua saúde mental. Eu sei que tem algumas coisas legais lá, mas eu sei que tem muita porcaria também. E se a porcaria está prevalecendo, joga a porcaria no lixo. Essa é a ideia. Mas é uma decisão sua, no final das contas. Ok? Mas só para você entender, então, essa ideia de o que é o sacrifício vivo? São as decisões que eu faço que me aproximam de Deus.
e decisões que dizem que vão tirando da minha vida aquilo que me afasta dele. Eu preciso aprender a falar não para mim mesmo. O processo de consagração diz respeito a aprender a dizer não para si mesmo. Você pode gostar de chocolate, você pode comer chocolate, mas você não precisa comer 1 quilo de chocolate para ser feliz. Essa ideia de eu preciso aprender a restringir os meus apetites. Eu fui libertado. Libertado do quê? Da escravidão do pecado. Eu tenho agora, pelo poder do Espírito que habita em mim, capacidade para dizer não para mim mesmo àquelas coisas que me fazem mal, que me afastam do Senhor, que me fazem tropeçar. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Ah, é simples assim? É simples, porque o poder do Espírito te dá forças para caminhar nessa direção. A questão é, eu quero? Paulo está dizendo aqui, queiram, consagrem-se, ofereçam o viver de vocês integral. O sacrifício vivo é essa disposição de caminhar com Deus de uma maneira integral, viva, acontecendo aqui. Por que é sacrifício vivo? A ideia de sacrifício aqui é ofereça a sua vida como uma oferta de ação de graças a Deus, como uma oferta que agradece a Deus por tudo aquilo que Ele fez e tem feito por você. Se no momento de vida que você está vivendo, as crises são grandes e você não está percebendo muita ação de Deus, ao menos relembre aquilo que Deus já fez no passado. Salmo 126 fala um pouquinho sobre isso. O salmista fala sobre isso. A ideia de contarmos para nós mesmos a nossa história com Deus. É isso que o povo de Israel faz o tempo todo. Memoriais, criarmos memoriais da nossa vida, das ações de Deus, as grandes intervenções de Deus na nossa vida, sentarmos como família e relembrarmos essas ações, relembrarmos esses movimentos. Você se lembra Eu estou conhecendo mais a história do Ivan do que vocês podem imaginar. Já tem o Memorial da Abelha, o Memorial das 2.500 abelhas. Parece história do povo de Israel no deserto aqui. Né, Ivan? Tem o Memorial das Abelhas. Eu sei o que Deus fez na vida do meu irmão. Ele falou, cara, esse negócio foi nervoso. E eu entendo o valor que isso tem para a vida dele. O que Deus fez e tem feito na sua vida que precisa ser relembrado. Para que no momento em que você fizer esse movimento de oferta de si mesmo, você esteja indo com essa oferta como uma oferta de gratidão, oferecendo a vida nesse movimento grato a Ele. Veja bem, não é tá aqui Deus, leva, vai, puxa a vida, já que tem que ser, o que eu posso fazer? Não, é gratidão, mas eu preciso seguir aqui, senão o tempo vai rugir. Note que ele fala que esse movimento de ofertar-se a si mesmo como uma oferta de gratidão a Deus, também precisa ser acompanhado de uma disposição. As coisas precisam caminhar juntas aqui. Ele fala, olha, que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. É Deus quem tem que se agradar, né? Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Ou seja, essa ideia de um culto pensado, um culto que é consciente, que faz isso de forma correta, que não está cantando sem pensar, que não está vivendo sem pensar, mas que está considerando os seus caminhos diante do Senhor de maneira clara. E no versículo 2 ele fala, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. O mundo tem um parâmetro, o mundo tem uma agenda, o mundo tem uma forma de viver. Ele está oferecendo isso o tempo todo para a gente. Uma forma de você ser bem-sucedido, está vendendo para você sucesso, está vendendo para você felicidade, está vendendo para você realização, está vendendo para você uma série de coisas e ele não entrega nada. Entrega? O mundo entrega sucesso? Sucesso que satisfaz plenamente? Entrega? Conhece alguém que é plenamente satisfeito com o seu sucesso? Que está realizado, cheguei lá, estou feliz, estou realizado, estou completo? Conhece alguém assim? Não.
O mundo entrega a felicidade para valer? Não. Ele promete muito, mas entrega pouco. Eu gosto muito de cultura, filmes, livros, músicas. Eu sou meio nerd, como se diz por aí, né? E falei um nerd bem piracicabano para você entender aí a palavra, tá? Eu não sei quantos de vocês assistiram um desenho chamado A Lenda de Beowulf. Alguém assistiu aqui? É, poucos, tá bom. É um desenho interessante, é um desenho para adultos, não porque tem alguma besteira lá, mas porque a história é uma história mais densa, é uma história complexa, é uma lenda, um mito viking bastante antigo, inglês ou viking, não lembro agora. Beowulf é um herói, um grande herói, aquele sujeito que sai para o mundo para lidar com desafios, porque ele quer fazer grande o seu próprio nome. Ele quer se tornar um rei, ele quer se tornar senhor de uma nação. Então ele sai de peito aberto, ele tem lá a sua gangue que o acompanha, os seus comandados, até que ele chega num determinado reino que está lidando com um problema causado por um ser maligno. E ele se apresenta: eu vou destruir esse ser maligno. E na verdade a história é muito complexa, porque esse ser maligno, ele é um dragão, é um ser monstruoso, mas que no momento em que interage com Beowulf se transforma numa mulher belíssima. E Beowulf capitula, ele cai, ele se deixa seduzir por aquele ser demoníaco, travestido de mulher. E a história tem complicações terríveis por conta disso. E quando Beowulf está tendo que tomar a decisão que vai custar a sua própria vida para terminar a história, uma pessoa chega para ele e diz, porque por conta de todas as complicações da história, e ele vira assim, sabendo que tudo aquilo tinha sido causado por uma noite de amor com aquela mulher, vira para ele e fala assim: Beowulf, ela era tão bonita assim, ao ponto de você se deixar seduzir? Valeu a pena isso? E ele vira e fala: ela era linda e cheia de promessas, reticências. Nenhuma das promessas se cumpriu e a beleza se mostrou enganosa. A história é muito interessante. C.S. Lewis ele trabalha um pouquinho sobre o mito de Beowulf em algum dos seus livros. Mas entenda, a ideia é que nós precisamos identificar o que o mundo está vendendo para a gente e dizer: isso aqui é saudável para mim? Isso funciona para mim? Isso é correto para mim? Isso reflete os valores do reino de Deus? Isso me aproxima da realidade, daquilo que Deus quer produzir em mim como homem, no caso de vocês, mulheres, como mulheres? Fazendo isso, eu serei um cidadão melhor, eu serei um homem, mulher, você, mulher, será uma mulher melhor, você será um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, uma filha melhor, um profissional melhor. Você representará o reino, porque essa é a minha missão e a sua missão acima de tudo. Representarmos aquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro vai falar isso. Essa é uma das razões do nosso chamamento. Nós não fomos chamados só para sermos salvos e irmos para o céu. Fomos chamados para convidar outros para entrarem à casa e se sentarem à mesa com o Pai. Porque outros fizeram esse movimento na nossa direção de... A ideia de transformação da mente é necessária, queridos, porque a nossa mente, se ela fica parada, ela enferruja. Existe uma lei da física chamada inércia. A inércia fala sobre a tendência dos corpos entrarem em repouso. O problema é que a inércia na vida espiritual, ela não leva a gente para o repouso, ela leva a gente para longe de Deus mesmo. Porque ela não nos faz pensar, a vida cristã ela é dinâmica, os padrões de Deus são sempre os mesmos, mas a gente está vivendo num mundo que está o tempo todo oscilando e trazendo e mudando as suas formulações para nos seduzir.
para nos convidar a participar daquilo que a gente sabe que não deve participar. A viver debaixo de um padrão que não é esse o caminho que Deus tem para a gente, por assim dizer. A transformação da mente significa que eu preciso o tempo todo, à luz da palavra de Deus, à luz do princípio, investigar o meu próprio coração. É aquela oração de Davi lá no final do Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Trata isso na minha vida e me guia pelas veredas eternas. Essa ideia de investigar a própria vida. De chegar para Deus e falar, Senhor, eu preciso aqui fazer uma checagem. Preciso fazer aqui um... Por esse motivo a gente fez aquele questionário sobre egoísmo. É um exercício que eu preciso fazer. Porque eventualmente há coisas que precisam ser trabalhadas e precisam ser mudadas com a ajuda do Espírito Santo. Estou tratando minha esposa mal. Tenho sido duro na forma de tratar com a minha esposa. Estou aqui dando um exemplo, tá? Eu sou um anjo de candura com a Elaine, por favor. Tá? Estou tentando aqui acordar você aqui. A gente está aqui a alguns minutos do jantar. Eu preciso ser bastante objetivo, né, Rodrigo? Ok. Foco aqui, gente. Volta aqui, tá? Eu posso estar sendo duro com o meu cônjuge. Posso estar sendo duro com o meu empregado, posso estar sendo negligente no meu trabalho, posso estar sendo negligente na educação dos meus filhos, posso estar sendo negligente no próprio viver com Deus. Pode haver áreas na minha vida que não estão boas. E pode ser que seja pela minha negligência, pode ser por outras situações que eu estou vivendo. Um luto, por exemplo, pode disparar uma série de problemas na vida da pessoa. E ela precisa de ajuda, ela precisa de acompanhamento, mas ela também precisa de investigação do seu próprio coração. Aprender a investigar o próprio coração diante do Senhor é essencial para um crescimento espiritual saudável. A ideia de que eu fui salvo e está tudo resolvido, sim, está tudo resolvido. A sua eternidade está resolvida, mas a sua caminhada aqui nesse mundo precisa ser abastecida com essa disposição de mudança constante da mente. Não mudança dos valores, mas de correção da rota de acordo com esses valores. Deu para entender o ponto? Essa ideia aqui. E por fim, esse processo de me apresentar como sacrifício vivo, de me recusar a ser moldado pelos padrões desse mundo, de estar constantemente produzindo, investigando o meu coração, a minha mente, aquela oração de Davi, Senhor, sonda aqui, eu estou tentando discernir, mas sozinho eu não consigo, me ajuda a entender o que está fora do lugar aqui. Todo esse processo de apresentar-se, de recusar-se a ser moldado pelo mundo, de trabalhar com a renovação da mente, ele abre as portas, ele escancara as portas para que nós experimentamos aquilo que Paulo está dizendo aqui, ó, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Quando a gente olha para esse texto aqui, lê, nossa, que legal, quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim. Quem não quer? É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. E a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim e para você, nem sempre parece boa para a gente num primeiro momento. Não estou dizendo que sempre é assim. Mas é a boa, agradável e perfeita vontade dele, não a minha, não a sua. É a minha vontade que precisa ser ajustada a dele, e não a dele a minha. Concordo? Como isso muda, por exemplo, as nossas orações, as nossas petições a Deus? Senhor, dê-me tal coisa desde que... A gente tem a tendência de pautar a Deus, né? Como Deus deve fazer as coisas. A ideia é, não, Senhor, eu não vou pautar. Eventualmente você vai viver experiências difíceis na sua vida. Porque a vida cristã, ela sim tem momentos de dificuldade. As provações vêm para produzir o quê? Musculatura na nossa caminhada com Deus.
Não é que a vida vai ser só problema, mas esses problemas virão. Cristão não está blindado contra problema, muito pelo contrário. Deus usa problemas para trabalhar o caráter de Cristo na nossa vida. Ok? Eu não gosto de problemas, você não gosta de problemas, mas quando eles vêm a gente tem que decidir como a gente vai viver o problema. Ontem à noite, estava tudo certo para vir para cá. Cheguei no gate, todo o processo feito. Organizamos o nosso dia para chegarmos aqui ontem à noite. E às 9h da noite, passageiros do voo Latam XYZ, blá, 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 o voo foi cancelado, por favor dirigir-se ao guichê do check-in para remarcar. Foi aquela correria. E ali eu falei, Senhor, eu não entendo, eu não sei, eu estou cansado, eu peço ao Senhor graça para viver esse momento aprovado pelo Senhor. Porque se depender de mim, eu vou esquartejar o turma da Latam agora. Eu vou passar uma descompostura neles. Vocês são os irresponsáveis. Eu quero viver esse momento em paz. E o Senhor trouxe essa paz. Mas a disposição, eu tive que decidir, isso vai me abençoar ou isso vai me queimar? Eu tive que decidir. E foi interessante, porque Deus abençoou, cuidou. Eu não sei por que a gente não veio hoje. Até agora, ontem. Até agora eu não sei por quê. Deus sabe. Ele não precisa me dar satisfações de tudo que ele faz. E acredite, tudo que eu e você precisamos saber para continuar vivendo, tudo aquilo que for informação essencial para a nossa continuidade de vida, ele vai informar no tempo certo. Mas tem uma pá de coisas que ele não vai informar. Por quê? Porque sim. Porque ele é Deus. E ele não tem que ficar dando todas as explicações, até porque nós não aguentaríamos receber todas as informações que dizem respeito à matriz da nossa vida. Você não dá conta de processar tudo. Eu não dou conta de processar tudo. A gente acha que dá, mas não dá não. Muito bem, então perceba, esse é o primeiro movimento, o movimento de amor para com Deus, esse eu rendido e agradecido que se consagra, que se apresenta como sacrifício vivo, que se recusa conscientemente a ser moldado por um padrão do mundo. Ele vai identificando, ele luta, ele entende porque ele conhece o padrão de Deus. Ele está antenado com o que Deus está falando, ele está aberto a isso. E o tempo todo ele está buscando renovar-se à medida em que ele examina a sua própria mente. E assim ele passa a discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua própria vida, para o seu próprio caminhar, para a sua própria história. Como é que a gente pode compor aqui a nossa mensagem dessa noite, elementos que nos ajudem a lutar contra o egoísmo? Porque entenda, para que a gente consiga viver assim, a gente tem que continuar lutando, a gente tem que começar aquela luta consciente contra o egoísmo. E aí vem 3 sugestões aqui que estão no livretinho aqui que eu mencionei para vocês do Lupriolo sobre a luta com o egoísmo que se encaixam nesse primeiro movimento que a gente fez agora à noite. Para sermos transformados, coisas que precisamos começar a incorporar na nossa vida. Primeiro deles, sature a sua mente com aquelas porções da Escritura que descrevem e explicam tanto o amor a você mesmo, quanto o seu antídoto bíblico, o amor ágape, o amor doador. Eu preciso olhar e ver o grande problema que é eu ficar alimentando um amor excessivo por mim mesmo. Acabei de dar um exemplo de Sansão aqui. Sansão é um exemplo de alguém que amou demais a si mesmo. Se você, fazendo um exercício rápido aqui, se eu fosse pedir para você, não vale falar Jesus, tá? Não porque Jesus não valha. Claro que ele, mas assim, pensando em outros personagens bíblicos. Sansão é um exemplo de um sujeito egoísta para dedéu, que fez um monte de coisas erradas, e apesar disso, Deus usou a sua história soberanamente. Se você fosse lembrar de uma história de alguém que foi diferente de Sansão, que viveu de uma forma abnegada, de uma forma
bonita, alguém que se doou intencionalmente para ajudar outro, que não o Senhor Jesus, quem você mencionaria? Vamos lá. Quem? José é um caso interessante. Quem mais? Moisés, ok, legal. Aquela história de, ok, vou entrar na brecha, sou chamado. Mas alguém que decidiu agir em favor de alguém. Alguém falou aqui. Ruth. Daniel também é um exemplo interessante. Mas Ruth é alguém impressionante nas Escrituras. Alguém já leu o livro de Ruth aqui? Leiam. Leiam, é maravilhoso. Primeiro capítulo, você, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Quem é essa mulher? E a história é maravilhosa. São 4 capítulos, você lê numa sentada. Antes de dormir, hoje, leia Ruth. Você vai ser edificado. Por quê? São histórias que nos... Quem é Boaz? Ruth, Boaz. Eu sei, outros personagens são importantes também, mas Ruth tem essa decisão no momento em que ela pode decidir se favorecer, sair de um problema, resolver a sua vida, ela decide permanecer numa situação que num primeiro momento só tem problemas para lhe oferecer. Essa é a ética do reino de Deus, meus irmãos. E quando a igreja vive isso, a sociedade treme. Não é à toa que você vê ali em Atos, logo no começo, a sociedade de Jerusalém reagindo positivamente à igreja. Por quê? Eles se amavam, eles se cuidavam, eles se doavam uns aos outros. Por que a igreja não impacta mais a sociedade hoje? O problema está no nosso meio, começa entre nós. Não é só uma sociedade ímpia, longe de Deus. É porque, eventualmente, nós precisamos viver com mais poder, e esse poder já está à nossa disposição, esse amor que, rendido ao Senhor, doa. Coloque a palavra de Deus no seu coração. Comece a se encher com a palavra de Deus, a impregnar-se com as verdades do Senhor e a viver a partir delas. A ideia aqui é essa. Né? Lembra-se aqui de Salmo 119, 9, 11? Como pode o jovem se manter puro? Acho que vale para qualquer um isso aqui, né? Obedecendo a tua palavra. Mas antes de obedecer, aí ele dá a métrica que leva esse jovem à obediência à palavra. De todo o meu coração te busquei. Buscou a quem? A Deus. E aí vem uma petição: não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei em meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Se você não está se abastecendo da verdade, transformando a mente com a verdade que transforma o coração, transforma a mente, renova o coração, você está abrindo espaço para cair ali na esquina. Ninguém acorda de manhã e diz, eu acho que eu vou roubar hoje. Hoje eu acho que eu vou matar. Hoje eu acho que eu vou adulterar. Hoje eu acho... Não, você prepara o caminho. E acredite, até mesmo um jogo de videogame pode colaborar para isso. Segundo ponto, entenda a natureza terrível do egoísmo e a enorme abrangência desse pecado. O Priolo, no livrinho dele, ele fala que a transformação, aliás, a ideia, nós não podemos perder de vista que o egoísmo é o pecado do qual todos os outros fluem. E quando o egoísmo está tomando espaço na nossa vida, a falta de amor por Deus e pelo próximo está andando junto. Tiago, capítulo 3, versículos 14 e 16, diz o seguinte: mas se em seu coração, está falando para crentes aqui, tá? Se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta,
Não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Não tentem aqui disfarçar esse negócio que não vai dar certo. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são sabedoria terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde a inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todos os tipos. E acreditem, boa parte da confusão que nós vemos dentro das igrejas hoje é porque você tem um monte de gente ambiciosa e egoísta vivendo dentro das igrejas. Não estou dizendo que isso se aplica a vocês. Aqui todo mundo é legal. Aqui todo mundo é joia. Aqui todo mundo é joinha. Mas no geral, gente, a coisa está bastante feia. Está bastante feia. Por que que a inveja mordisca o meu coração, a ambição mordisca o meu coração no viver comunitário? Por quê? Em relação a quem? E o que precisa ser feito para que esse negócio seja curado e resolvido na minha vida? Essa é uma meta. Considere as perfeições do Deus glorioso a quem você serve e os propósitos para os quais ele te salvou. E então lembre-se constantemente de quão mais extremamente qualificado ele é para governar a sua vida. Vamos lembrar um pouquinho rapidamente dos atributos de Deus, alguns deles: onipotência, onisciência, onipresença, justiça, fidelidade, sabedoria, bondade, amor, soberania. Gosto muito de Provérbios 21:1. Como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Deus, que é o dono de todo poder, inclina segundo o seu bem-querer o coração do rei. Acreditem, ainda que eu e você não entendamos, até mesmo toda essa tragédia que nós estamos vivendo no Brasil atualmente, atende aos propósitos eternos de Deus. E eu preciso passar a ser um intercessor que confia no poder do Senhor, ao invés de ser um murmurador insatisfeito, porque acha que Deus não está fazendo e não está vendo a bagunça que está acontecendo no país em que nós vivemos. Deus vê. E aparentemente, apesar de eu achar que ele não age, olha o que Salmo 103:19 fala: o Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Não é perda de tempo confiar na orientação dele. Não é perda de tempo fazer as pazes com o coração, se abastecendo com a verdade, confiando no Senhor, ainda que você possa fazer como Asaf fez. Senhor, parece que o Senhor não age mais, parece que o teu braço está retido, parece que o Senhor não vê o que está acontecendo. Eu preciso recorrer às lembranças de quem o Senhor é para ter o meu coração fortalecido, ainda que seja esse o movimento. Para finalizar aqui, uma citação do Richard Baxter, que eu extraí aqui também do livreto do Lou Priolo. A tua própria força, ou melhor, a tua própria vontade é corrupta e pecaminosa. Por mais que você goste de pensar que não. E, portanto, inadequada para ser o teu governante, o seu governante. O quê? Você escolheria um governante injusto, ímpio e impiedoso que é inclinado a fazer o mal? Você, se dependesse de você, apenas de você, escolher um governante para a sua vida, você escolheria alguém injusto, ímpio e impiedoso? Você escolheria? Você escolheria ou não escolheria? Não, não. Então por que a gente tenta se governar o tempo todo? Preferir a própria vontade à vontade de Deus é, como fizeram os judeus, preferir Barrabás, um assassino, ao Senhor da vida. Quando Deus se alegra em ser o seu governante, não prefira pecadores tolos como você, mas a Ele. Deus sabe o que faz. Essa é a primeira dinâmica aqui. Esse é o primeiro movimento.
Se eu quero amar de fato, se eu quero ser veículo do amor de Deus, o meu eu rendido e grato a Ele precisa se oferecer como sacrifício vivo. Lutar para não se moldar a esse mundo. Trabalhar constantemente para a renovação da mente. E pode ter certeza, você vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. E isso vai ser demais e suficiente. Joinha? Joinha. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque o Senhor não deixa dúvidas de que viver contigo é melhor. Ajude-nos a viver aquilo que nós declaramos crer. Apenas isso. Ajude-nos nesse processo de ofertarmos ao Senhor as nossas próprias vidas de uma maneira grata. Em nome de Jesus. Amém.